Olá, turminha! Aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação. Programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática para os nossos queridos alunos aí da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo estudo de matriz, né? Esse é o nosso conteúdo aí, um dos conteúdos do primeiro período. Tá? Já falamos aqui, demos aquela aula teórica sobre matriz, né? Já falamos bastante coisa, está disponível para vocês lá na plataforma Gonçalves Dias, aulas. Quem deixou de assistir alguma aula é importante, a matemática tem essa característica de uma aula precisar da outra, então às vezes a gente não consegue entender uma aula na frente porque a gente perdeu alguma aula lá atrás, aí é mais difícil. Então vamos lá atualizar nos estudos, tanto a gente faz com muito carinho para vocês, beleza? Então, turma, hoje é aquela aula de exercício, né? Nós trabalhamos aqui as operações com matrizes, né? Já fizemos aqui o estudo da soma, da subtração, da multiplicação de matrizes por número real. Falamos de multiplicação de matrizes, né? Igualdade de matriz. Aqui é aquela aula para a gente fazer aqui alguns exercícios, até mesmo para a gente reforçar aquilo que a gente já aprendeu, né? As aulas que já foram dadas, ok? Então, operações com matrizes, esses comentados, parte 1. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Primeira questão, galera, ó. Determine a matriz cujos elementos são A e J, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, sabendo que os elementos A e J são dados pela fórmula 3i menos 2j. Ó, isso aqui é uma aula, galera, que a gente deu, onde a gente escreve a matriz na sua forma geral. Tá? Então, a gente vai treinar isso aqui, né? Então, vamos responder aqui a primeira questão, resolução. O que a gente vai fazer? A primeira coisa é você escrever a matriz na sua forma geral. Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos escrever aqui a matriz A na sua forma geral. Então, nós temos que aqui vai ser o elemento A1, 1, A1, 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas, por isso que eu parei bem aqui, ó. Tá? Próxima linha. Segunda linha, A21, A22. Certo? E a terceira linha, A31 e A32. Certo? Então, pronto. Essa aqui é a minha matriz A. Escrevi a matriz na forma geral, só que ele quer saber os elementos, né? Tá? Escrevi na forma geral, tem que descobrir quem são esses caras. Ele me deu uma fórmula, né? Ele falou que cada elemento vai ser calculado pela fórmula 3i menos 2j. Então, para obter, por exemplo, cada elemento desse, basta eu substituir o i e o j daquele elemento. Só quem é o i e quem é o j? O i, esse primeiro número, que representa a linha que ele está, e esse segundo número aqui é o j, que representa a coluna que ele está. Então, quem vai ser o elemento A1? Ora, tira o i, coloca 1, tira o j, coloca 1. Vai ficar 3 vezes 1, menos 2 vezes 1. Dá quanto isso? Vai dar 1. Porque 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 1 é 2, 3 menos 2 dá 1. E assim você procede com todos eles. Quem vai ser o elemento A21? 3 vezes 2, que é o I, menos 2 vezes 1, que é o J. Esse 3 e esse 2 são da fórmula aqui, ó. Tá? Então você vai ter 6 menos 2, que dá 4. Certo? Vamos obter o elemento A31. Então, eu vou substituir o i e o j por 3 e 1. Vai ficar 3 vezes 3, menos 2 vezes 1. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 1 dá 2. 9 menos 2 dá 7. Beleza? Ok, galera. Então, já encontrei aqui, ó, os elementos que compõem a primeira coluna. Vamos obter os elementos que compõem agora a segunda coluna. Vamos obter o elemento A1, 2. Então, vou substituir o i por 1 e o j por 2 na lei de formação que ele me deu. Então, vou ter 3 vezes 1, menos 2 vezes 2. Então, aqui vai dar 4, aqui dá 3, 3 menos 4,
vou obter o menos 1. Certo? O elemento A22. 3 vezes 2 menos 2 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 4 dá 2. E por último, o elemento A32. 3 vezes 3, desculpem, menos 2 vezes 2. Eu vou ter 9 menos 4 dá 5. Pronto. Com isso, eu consigo formar a minha matriz. Ó. Obtive aqui a minha matriz. Com os elementos 1, 4 e 7, menos 1, 2 e 5. Então, encontrei aqui a minha matriz A. Certo? A partir de uma lei de formação. Isso é uma questão que aparece muito quando se fala de matriz, né? E essa questão de ordem, de você escrever na forma geral, é uma das habilidades e competências que o Enem está pedindo em relação a matrizes. Nas últimas provas, quando cai questão de matrizes, é questão desse posicionamento, onde está cada elemento, é uma das coisas que está caindo bastante, então muita atenção. Certo, galera? Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Aí ele deu a matriz A e pede para a gente resolver essa operação aqui. 2 multiplicado pela transposta de A, mais 2 multiplicado por B. Tá? Vou apagar aqui a primeira resolução para a gente responder aqui a segunda questão. Certo? Olha só, turma. A primeira coisa a se fazer é você armar a conta, né? Eu tenho aqui 2 multiplicado pela transposta de A, mais 2 multiplicado pela matriz B. Então, lembrado que é matriz transposta, galera, para eu obter a transposta de uma matriz, o que eu faço? Eu mudo a quantidade de linha, a linha pela coluna, né? Tá? Para obter a transposta de uma matriz, você muda o que é linha vira coluna. Simples assim, a primeira linha vira primeira coluna, a segunda linha vira segunda coluna, e aí você consegue construir a transposta. Então, olha só, beleza, vamos lá. Então, 2 multiplicado pela transposta da matriz A. Então, veja como é que eu faço. Então, está aqui a matriz A, aqui a transposta, porque esse Tzinho aqui significa isso, e aqui, veja só, essa primeira coluna aqui, ó, ela vira a primeira linha. Ó. Então, 1, menos 3 e 6. Até porque só poderia fazer essas duas matrizes se fosse uma pela transposta da outra. Porque soma eu só posso fazer se elas tiverem a mesma ordem. Né? Multiplicação a gente pode fazer com ordem diferente, mas soma não. Então, e essa segunda coluna aqui vira a segunda linha. 2, menos 4 e 5. Certo? Beleza. Mais 2 vezes a matriz B. Vamos escrever aqui a matriz B. Aí é a B mesmo, né? 3, 4 e menos 5. 0, 8 e 2. Beleza. Turma, aí a gente vai fazer o quê? Antes de somar, eu tenho que multiplicar, né? A multiplicação vem primeiro. Aqui, multiplicação de um número real por uma matriz. Como é que eu faço essa multiplicação? Eu multiplico todos os elementos, né, da matriz pelo número. Ou multiplico o número por todos os elementos da matriz. Certo? Então, esse 2, você vai multiplicar por todo mundo que estiver lá. Ó. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 com menos 3 dá menos 6. 2 multiplicado por 6 dá 12. 2 vezes 2 dá 4. 2 por menos 4 dá menos 8. 2 por 5 dá 10. Mais. E aqui a mesma coisa. Esse 2 aqui vai ser multiplicado por todos os elementos. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. 2 por menos 5 dá menos 10. Certo? 2 multiplicado por 0 dá 0. 2 por 8 dá 16. E 2 multiplicado por 2 dá 4.
Pronto, galera. Aí nós temos aqui agora uma soma, né? Como é que a gente faz a soma de matrizes? Multiplica soma os elementos de mesma ordem, tá? Então veja só. Então vamos somar os elementos de mesma ordem. 2 com 6 de mesma ordem, não, de mesma posição, né? O elemento A1 com o elemento aqui B11. O A1, 2 com o B1, 2. E assim vai. Então 2 com 6 dá 8. Menos 6 com 8 dá 2. 12 com menos 10 dá 2. 4 somado com 0 dá 4. Menos 8 somado com 16 dá 8. E 10 somado com 4 dá 14. Certo? Bom, finalizou. Certinho, turma? Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai responder a terceira questão, que é uma equação matricial, né? Terceira questão. Nós temos aqui uma soma de matrizes e uma igualdade. O que nós vamos fazer aqui? O objetivo é encontrar x e y. Nós vamos fazer a soma primeiro, né? Para encontrar uma matriz igual a outra, tá? Então, vamos somar aqui, ó. X somado com 1. Menos 3 mais menos 1 mais 3 dá 2. Certo? 3 mais y. 5 mais 0 dá 5. Isso aqui vai ser igual a 8, 6, 2 e 5. Beleza, igualdade de matrizes, né? Duas matrizes são iguais quando estiverem a mesma ordem e os elementos que estão na mesma posição devem ser iguais, condição de igualdade, tá? Então veja só, esse x mais 1, ele tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 8, tá? Então você pega o x mais 1 e iguala a 8. E aí você tem uma equaçãozinha, né? Onde facilmente você consegue encontrar que esse x é igual a 7, né? Até porque 7 mais 1 dá 8. Tá? E nós temos também que 3 mais y tem que ser igual a 6. Mandando 3 para o outro lado, né? Que nem precisa, né? Só você pensar 3 somado com que número vai dar 6? Qual o número que satisfaz a igualdade? Tá? Então, o y aqui é igual a 3. Ó. Então, bem fácil, a gente resolve aí essa terceira questão envolvendo soma, igualdade de matrizes, né? Condição de igualdade de matrizes. Beleza? Quarta questão, a gente vai revisar a questão da multiplicação, né? Como é que eu multiplico uma matriz A por uma matriz B? Então, vamos lá. Primeiro eu vou arrumar aqui a minha conta, né? Vou ter aqui a matriz A, menos 5, 4, 1, menos 1, 0 e 2. Essa matriz eu vou multiplicar pela essa matriz B, que é uma matriz 4, menos 1 e 3, 2, 0 e 1, 3, 5 e 2. Certo? Turma, será que eu posso fazer essa multiplicação? Primeira coisa é ver isso, né? Que nem toda matriz pode ser multiplicada. Essa é uma matriz 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. E essa matriz aqui é uma matriz 3 por 3. Ou matriz quadrada de ordem 3. Eu posso realizar a multiplicação se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Tá? Condição para que eu possa multiplicar duas matrizes. Falamos isso aqui numa aula que a gente deu só mostrando como é que se multiplica a matriz. Então, beleza, posso. E a gente vai observar também que a ordem da matriz que eu vou encontrar. Eu vou encontrar uma matriz 2 por 3. Ó. Aqui eu for encontrar, vai ter o mesmo número de linhas de A e coluna de B. Certo? Então, vamos lá. Estão lembrados como é que se faz essa multiplicação? Espero que sim. Então, você vai fazer o quê? Multiplicar linha por coluna, né, galera?
essa primeira linha, você vai multiplicar por todas as colunas que estiverem ali, certo? Então, olha só, menos 5, essa primeira linha aqui, ó, com essa primeira coluna aqui, ó. Então, nós vamos ter menos 5 vezes 4, mais 1 multiplicado por menos 1, mais 0 multiplicado por 3. Agora, você vai multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Menos 5 multiplicado por 2, na ordem. 1 multiplicado por 0, mais 0 multiplicado por 1. Eu falo na ordem, primeiro elemento com primeiro elemento, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. E para finalizar aqui a primeira linha, eu multiplico a primeira linha com a terceira coluna. Então, nós vamos ter o quê? Menos 5 vezes 3, mais 1 vezes 5, mais 0 vezes 2. Certo? E aí, eu obtive aí a minha primeira linha. Bom, não tem mais coluna para eu multiplicar a primeira linha. Vou repetir o processo com a segunda. Ó. Vou repetir o processo com a segunda, fazer a mesma coisa. Mas agora com a segunda. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 multiplicado por 4, menos 1 multiplicado com menos 1, mais 2 multiplicado por 3. A gente pode até colar olhando de cima. Ó. Isso daqui vão repetir, ó. Certo? Segunda linha com segunda coluna. 4 vezes 2, menos 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. Certo? E a segunda linha com a terceira coluna. Tá? Nós vamos obter quem? 4 multiplicado por 3, menos 1 multiplicado por 5, mais 2 multiplicado por 2. Certo? Mas agora é só fazer as contas, né, para ver quanto é que vai dar cada elemento desse. Então, aqui eu vou ter menos 20, menos 1, mais 0. Então, esse elemento vai ser o menos 21. Certo? Aqui nós vamos ter menos 10, mais 0, mais 0. Eu vou ter o menos 10. Ok? Aqui eu vou ter o menos 15, vezes 5, mais 0. Que eu vou obter também o elemento menos 10. Aqui embaixo eu vou ter o 16, mais 1, mais 6. Aqui eu vou ter o elemento 23. Ok? Aqui eu vou ter 8, menos 0, mais 2. Aqui eu vou ter o elemento 10. Certo? E aqui eu tenho 12, menos 5, mais 4. Então, aqui eu vou ter o elemento 11. Ok? Agora, vamos só organizar aqui a minha matriz A vezes B. Né? Então, a minha matriz A vezes B vai ser formada pelos elementos menos 21, menos 10, menos 10, 23, 10 e 11. Certo? Que é uma matriz de que ordem? 2 por 3. Certo? Número de linha de A, número de coluna de B. Certo? Realizamos a multiplicação, que é um processo trabalhoso, né? Multiplicação de matrizes é um negócio meio chatinho de você fazer essa conta, né? Mas o procedimento é esse. Então, na aula de hoje a gente deu uma revisão geral, né? Serviu para a gente revisar as operações que a gente já estudou: soma, subtração, multiplicação, condição de igualdade, né? Vimos também até a questão dos tipos de matrizes, trabalhando matriz transposta. Tá? Então a gente conseguiu, com um exercício desse, fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente já falou aqui para vocês sobre matrizes, beleza? Então, um abraço a todos, espero que tenham entendido. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.